Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo e estarei com você na próxima hora, trazendo muita informação e conteúdo com credibilidade. Acompanhe o que preparamos para vocês essa noite. E não conheci o vôlei de praia, assim, nunca tinha assistido, nunca tinha ouvido falar. Então foi o vôlei de quadra primeiro, passei 2 anos jogando, um ano pelo clube, o outro por um colégio, Coração de Jesus. Uma das coisas muito diferenciais lá dos Estados Unidos é porque eles levam muito a sério tanto o estudo quanto o esporte. Então, praticamente 90% da faculdade ali é formado por atletas que recebem bolsa para representar a universidade e jogar e estudar, né? Então, foi uma das coisas, um dos pilares importantes que me fez aceitar o convite também, de ter a oportunidade de estudar em uma das melhores faculdades lá da Flórida e poder jogar o vôlei de praia também, que eles levam super a sério. Para mim é uma honra estar abrindo portas para outros atletas aqui dentro do estado. Aqui é um celeiro, tem muita gente boa aqui dentro. No que se enquadraria um abuso psicológico? Aquilo que submete a pessoa a ela sair do seu equilíbrio, ela perder o equilíbrio dela, a ela perder a sua própria identidade, a ela perder a sua própria personalidade. Não que ela perca, mas ela não valoriza a sua própria identidade, não valoriza os seus gostos, não valoriza as suas necessidades, ela passa a atender as necessidades dos outros, né? Então ela fica ali à mercê de alguém, à mercê de uma situação, à mercê profissional, social, familiar, ela fica buscando isso, muitas vezes até à mercê dela mesma. E aí, gostaram? Então não saia daí, que o Ela e Você já volta. Começamos mais uma semana, mais uma segunda-feira aqui com Carlos Campelo trazendo informação e conteúdo para os nossos telespectadores. É isso, Campelo? É, satisfação para estar aqui contigo novamente, com o nosso telespectador, né? Já tem nesse horário já fiel e firme conosco, né? Campelo, você veio primeiramente como convidado, certo? É verdade, Pamela, isso bem no meio da pandemia já, né? Isso já vão para 5 anos já. E Campelo agora é um quadro e apresentador do programa. Eu costumo falar que os caminhos estão cruzados, né? Uma hora não tem para onde ir, né, Campelo? As coisas acontecem, né? Acontecem, exatamente. Você chegou aqui como um convidado de uma pessoa que hoje nem faz mais parte, e hoje você é o apresentador do programa. Você vê como que quando é para ser, os caminhos se cruzam e as coisas acontecem, né? Acontece, né? A gente trabalha com dedicação, sabe? Baseado no princípio aqui do próprio programa, né? De credibilidade, com conteúdo. Então, isso alinhou muitos propósitos que a gente começou, né? Que a Elga começou também, né? Para trazer aqui para o programa e bateu, né? Bateu a energia, bateu a parceria. E o Campelo foi um presente para a gente, né? E Campelo, quando acontece de você viajar e ocorre de ter que reprisar algum programa, você sabia que os telespectadores cobram? Esse programa do Campelo eu já assisti. Por onde anda o Campelo? Eles cobram, eles mandam mensagem. Muitas vezes escrevem até lá no Instagram, mandam lá no nosso canal de comunicação, deixam na nossa caixinha de mensagem lá no Instagram também. Por onde anda o Campelo? Hoje o programa foi reprisado ou qualquer coisa do sentido, que já fica esperando, né? Fica, esse feedback a gente está recebendo cada vez mais constante e é legal por isso, porque incentiva a gente a continuar a procurar mais, a compartilhar mais conteúdo, mais conhecimento com as pessoas. Cada vez a gente sempre trazendo uma pauta diferente, uma informação diferente, né? Para agradar todo mundo. Mas vamos lá, Campelo, a nossa pauta de hoje. Então, Pamela, uma das coisas que perguntaram para nós, né? E é uma coisa que está muito recorrente sobre abuso psicológico. Campelo, nem sempre abuso psicológico é aquele verbal ou agressão, né? Porque abuso ou agressão é diferente de abuso. O que seria um
No que se enquadraria um abuso psicológico? Aquilo que submete a pessoa a ela sair do seu equilíbrio, ela perdeu o equilíbrio dela, a ela perder a sua própria identidade, a ela perder a sua própria personalidade. Não que ela perca, mas ela não valoriza a sua própria identidade, não valoriza os seus gostos, não valoriza as suas necessidades, ela passa a atender as necessidades dos outros, né? Então ela fica ali à mercê de alguém, à mercê de uma situação, à mercê profissional, social, familiar, ela fica buscando isso, muitas vezes até à mercê dela mesma. Entendi. Campelo, e muitas vezes a gente que dá esse poder, né, para o abusador. Pamela, é como fala assim, muitas vezes até no ramo da administração, né, que tem o chefe e tem o líder, né? Exato. O chefe, ele está lá porque ele está exercendo um cargo, alguma função, né? O líder está lá porque eu dei o poder para ele. Ninguém é líder sem alguém dar o poder, né? Então, na vida da gente, a gente dá o poder para as pessoas conduzirem, me conduzir, me orientar, sabe? Então, vão ter pessoas que vão me orientar para que eu evolua e tem pessoas que vão me segurar para que eu não evolua, sabe? Então, tem vários tipos de situações que podem acontecer. E não é só no ramo profissional, é inclusive dentro da própria família. Inclusive entre mãe e filho, por exemplo, ou pai e filho, acontece isso. Exatamente. Eu vi um caso que até me despertou também quando você comentou sobre a pauta. Então, eu lembrei de um caso, de uma situação de uma mãe narcisista, entendeu? Ela praticava um tipo de abuso que a filha achava, e a filha ficava à mercê daquilo, entendeu? Não tinha reação por ser mãe. Às vezes, apesar da mãe estar praticando o abuso, né? Configurado como abuso, porque a gente sabe que isso é crime, né? Hoje já é tipificado como crime. Então, a mãe praticando e a filha não tinha reação, entendeu? Porque a mãe, a gente tem mãe como superior, né? Então, a mãe a gente tem que ouvir calada, a gente não pode responder. Então, sofreu por muitos anos, muito tempo, até se dar conta que que a mãe estava praticando um abuso. Pamela, é muito difícil isso, imagina. A mãe ali era para ser a acolhedora, a protetora da filha ou filho, não sei. Era para ser isso e, de repente, por conta de traços de personalidade da mãe, que pode acontecer com qualquer um, pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com o irmão, pode ser com qualquer um, né? Ela entrar com esse abuso psicológico, que no caso do narcisismo, ela iria querer competir com a filha. Em todos os âmbitos, ela iria competir com a filha, e em todos os âmbitos ela ia colocar que a filha seria menor que ela, para ela se sentir melhor, né? E não é muito diferente de vários abusos que a gente tem por aí, né, Pamela? Exatamente. Mas vamos, além da mãe narcisista, vamos citar exemplos de abuso psicológico para os nossos telespectadores conseguirem identificar quando está sofrendo um abuso? Então, Pamela, olha só, isso é muito comum, tanto nas empresas quanto nas famílias, sabe? Eu até acredito que muitas vezes o feminicídio vem porque a mulher, ela começa a combater o abusador, né? Então, sai de um abuso para uma agressão e até muitas vezes vendo a óbito, né? Dentro das empresas, existe aquela competitividade. Existem pessoas e pessoas, né? Então, existe aquele chefe que, por exemplo, que ele vai chegar para você, vamos dizer que ele é chefe de nós dois, vai chegar para você e vai falar assim, olha, o Campelo vai ser melhor que você, o Campelo vai fazer mais que você. Aí vai chegar para mim e falar assim, ó, a Pamela é melhor que você, a Pamela vai fazer mais que você. Na cabeça dele, ele está achando que fazendo isso vai colocar você querer fazer mais do que eu, vai colocar eu querendo fazer mais que você, vai criar uma animosidade entre nós dois, para ele ganhar, entende? Para ele ganhar. Ele está perdendo.
Ele vai perder, porque em determinado momento pode até ser que você dê um gás a mais, eu tenho um gás a mais, para que a gente entre em competição, só que nós somos seres humanos, nós somos máquinas, a gente tem um limite emocional para isso, né? E se a gente chegar num ponto de a gente, inclusive, conversar o que está acontecendo, chegar na maturidade e conversar o que está acontecendo com a gente vai até perceber que não era um problema entre nós dois, era um problema de um terceiro, que era o nosso chefe. E acontece isso muito nas empresas, Pamela. Acontece daquela pessoa que vai querer se abusar pelo cargo que ele tem, né? Um cargo de superior, né? Que ele acha que ele é superior naquele momento, né? E você vai perceber que normalmente existe uma diferença, né? Ou é porque é um cargo, né? Ou porque tem posse. Ah, eu sou mais rico. Ou filho não sei de quem. Exatamente. Né? E se você acha... sabe aquela coisa de você sabe quem é meu pai? Você sabe o que está falando? Aham. Né? Pois é. Então a pessoa ela se segura numa pseudo poder que ela acha que ela tem, né? E acaba abusando psicologicamente de outra pessoa. E principalmente hoje em dia nas relações. Parece, Pamela, que as coisas ficaram muito volúveis, sabe? Parece que as coisas estão mais assim, fáceis da pessoa, uma abusar da outra, uma diminuir a outra, né? E pelo nível, dependendo da carência, dependendo do estado emocional da outra pessoa, ela acaba se submetendo, tá? Deixando de fazer as coisas que ela gosta para premiar a outra pessoa. Porque a outra pessoa não pode ficar triste, porque a outra pessoa não pode sentir fome, porque a outra pessoa não pode fazer isso. Esquece de si. Exatamente. Para atender o outro. Campelo, eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão super antenados quanto à nossa pauta de hoje, mas nós vamos dar aquela paradinha, é só o tempinho da água, e o Ela e Você de hoje já volta. Voltamos com essa pauta fantástica sobre abuso psicológico. Campelo, eu estava aqui pensando, tudo que você falou, nós podemos comparar ou é a mesma coisa, abusador com manipulador? Olha, Pamela... Nesse caso, né? O abusador, ele manipula as pessoas, entende? Como que o abusador age? Né? Manipulando. Manipulando as pessoas, sabe? Então ele manipula as pessoas aí o detalhe, né? Para configurar essa questão com proveito próprio, né? Porque eu posso manipular você num jeito para você se aprimorar mais em determinada área profissional, indicando para você, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, começa a estudar tal coisa, sabe? Olha, muda esse teu comportamento que você vai melhorar, sabe? Muitas vezes até na própria corrida, sabe? A questão de postura da gente correr, né? A gente chegar para o colega e falar assim, olha, segura mais o teu tronco, você vai gastar menos energia. Então, é uma forma que o ganho não é da pessoa que está falando, o ganho é para a pessoa que está recebendo a informação, né? E isso é um tipo de manipulação também. Mas uma manipulação com esse sentido do abusador, não é a pessoa que vai ganhar, sou eu que vou ganhar. Exato. Sabe? Então, dentro das relações, o que acontece? Eu tenho que permanecer você lá, subjugado aos meus deleites, às minhas vontades, né? Para satisfazer alguma coisa minha. Às vezes, muitas vezes, é satisfazer o seu ego, né? A grande maioria das vezes, Pamela. A grande maioria das vezes, lembra que a gente falou agora há pouco, que tem um nível de poder que a pessoa acha que tem, sabe? Exatamente. Então, para ela se manter nesse poder, o que ela precisa? Né? Da cabeça dela. Ela acredita... Ela acredita que ela é superior, então, devido a isso, ela tem toda uma situação de manipulação para que as coisas ocorram da forma que ela quer que ocorra, né? Para satisfazer o desejo, o ego, dela. que nem você falou,
dela, né? Entende, Pamela? Então tem muito isso que acontece. Acontece, por exemplo, em casais, né, que o homem acaba, não deixa a mulher trabalhar, não deixa a mulher se maquiar, não deixa a mulher se cuidar, não deixa a mulher vestir tal roupa ou coisa parecida. Pra quê? Sabe? Quem que ganha com isso? Né? Exatamente, aponta muitos defeitos que na verdade, principalmente em casos de casal, né, que a gente diz marido e mulher, né, casamentos, ele martela tanto numa situação que essa situação acaba se tornando real para outra pessoa. E se torna. Né? É tipo assim, vamos falar o básico, você é feia, igual eu vi, é aquele Nasce uma Estrela, se eu não me engano, tem uma determinada parte que o astro, né, vira para a cara da Lady Gaga, que ela estava se despontando, estavam descobrindo ela como cantora. O que você quer? Por que você está assim? O que você está achando que você é? Para começar, você é feia. Tem uma parte que ele fala mais ou menos assim. E ela, só que no caso dela, ela arrepiou, né? Ela foi para cima dele e falou, sai daqui, você tá louco? Alguma coisa nesse sentido. Mas, no caso de casal, que a mulher vive uma situação de submissão, porque ela é do lar, aí vem o homem e fala, você é feia. Você é feia. A pessoa acaba acreditando nisso. Que ela é feia. Que ela é feia. Que ela não é merecedora. E isso na cabeça dela é real. Entendeu? Porque ele ficar lá martelando, é isso. Você é feia, você não pode, você não consegue. Você não pode, um caso bem próximo esses dias, Campelo, de uma amiga nossa, inclusive você conhece. Lógico, depois eu te falo quem, né? Mas ela virou para mim e falou assim, eu tô com medo de ir fazer meu teste da habilitação. E eu falei, mas por quê? Ai, meu ex-marido colocou Ele sempre falava para mim, você nunca vai conseguir tirar a sua habilitação, você nunca vai conseguir tirar a habilitação, você não é capaz. E ela colocou isso, ela tomou para si como verdade. E o que aconteceu? Ela tremia no dia de ir fazer o teste para tirar a habilitação. Afeta o psicológico da pessoa, Total. Afeta a autoestima da pessoa, né? Bom, acontece isso. Tem uma colega minha também que ela foi para o Quênia correr comigo, né? A gente está inclusive contando a história dela, que a gente vai publicar na revista Runners Brasil. Ela tinha um casamento que ela sofria assédio. O cara chamava ela de gorda. O cara fazia aquelas piadinhas, sabe aquelas piadinhas que todo mundo acha engraçado. Eles iam para a praia, ele ia entrar na água, ela fala, segura que a orca vai pular na água. Ela conta essa história. Ela conta essa história. Né? Ele falava para ela que ela nunca ia conseguir correr. Meu sabe? Deus. Que ela não podia, que ela não dava conta. E isso foi diminuindo ela. Ela entrou em 2 ou 3 crises de depressão por conta disso. Meu Deus. Sabe? Ela teve ideação suicida por conta disso. Sabe? Quando fala assim, lá vem a gordinha. O próprio marido fazendo isso com a própria pessoa, que é a pessoa que está ali compartilhando uma vida, né? Exatamente. E as pessoas não se dão conta, Campelo, que esse tipo de abuso também é crime. A pessoa, a partir do momento que ela entrar no processo de conscientização do que ela faz, porque ela para abusar e manipular, então porque ela tem algumas coisas dentro dela mal resolvidas. Então o abusador, ele faz essa prática porque ele sofreu abuso? Se não tiver nenhum transtorno mental, sabe? Se ele é baseado em algum trauma, em algum pensamento disfuncional que ele tem, sabe? Uma história de vida que levou ele a pensar nisso, ele tem como rever isso. Então ele tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, fazer terapia, descobrir qual que é essa falta, entender que nós somos fortes e também nós somos fracos, né? Que nós temos nossas fraquezas e está tudo bem, que a gente tem nossos acertos, que a gente tem os nossos erros e está tudo bem, só que ele tem que ter o equilíbrio de saber isso e entender isso,
sabe? E a partir do momento que ele consegue entender, ele consegue perceber, talvez ele vai começar a se relacionar com as pessoas de uma maneira um pouco diferente. Pode ser que não seja aquele abusador, manipulador, que seja grave ou coisa parecida, mas ele pode ir trabalhando isso, se conhecendo e se relacionando com pessoas do mesmo porte dele, pessoas até com um nível de poder mais alto que ele, e se conseguir se relacionar bem. A partir do momento que eu consigo me relacionar com outra pessoa, que principalmente, por exemplo, tem mais posse do que eu, sabe? Tem um salário melhor que o meu, né? Tem uma visibilidade melhor que a minha, e eu conseguir me relacionar bem, então eu já estou num caminho de um autoconhecimento, um fortalecimento da minha autoestima, e saber que eu posso me relacionar e está tudo bem. Né? Até hoje no mercado de trabalho, a mulher ela vem crescendo, ela vem despontando para isso. Né? E se um homem não se adaptar a isso e se ficar arraigado naquele machismo antigo, que o homem era o provedor e a mulher era do lar, né? Ele vai sofrer. Ele vai sofrer, a família vai sofrer, todos vão sofrer. Lembra que nos programas a gente fica falando de intensidade e frequência e sofrimento? Se estiver ocupando esses 3 níveis, então tem que buscar ajuda. E outra coisa, Pamela, também não é aquele cara que manipula e abusa de uma forma de diminuir a outra pessoa. Tem um caso que já passou pela gente que era o contrário. O marido, ele potencializava a esposa, ele endeusou a esposa. Ele endeusou a esposa, só que nesse endeusamento da esposa, ela não estudou, ela não trabalhava, ela tinha uma vida de madame, ela acordava a hora que ela queria, ela fazia o que ela queria, da forma que ele queria, e bancava tudo ela. Bancava tudo ela. O que aconteceu nesse caso, Pamela? O que aconteceu, Campelo? Ele separou dela. Ele conheceu outra pessoa, se apaixonou e separou dela. Entendi. Ela acabou, tipo assim, talvez a palavra que eu vou usar até seja um pouquinho forte, mas ele perdeu, acabou perdendo o encanto porque foi vendo elas com outros olhos. Não sei se foi exatamente isso. Ele pode ter se encantado com uma outra pessoa, sabe? Ele se encantado. Mas a questão não é ele ter se encantado com outra pessoa. A questão é o que aconteceu com ela. Ela não estudou, ela não trabalhou, ela não fazia nada, ela era acostumada a ter uma vida de madame e do dia para a noite... Tudo isso caiu por terra. Não tinha mais. Não tinha mais. Não tinha mais. Eu lembro que ela estava tentando procurar um emprego de telefonista. Nossa. Porque ela não tinha renda. Ela precisava de renda para se alimentar. Né? Para ela não sabia cozinhar. Meu senhor. Sabe? Então ele manipulou tanto ela colocou ela num pedestal tão alto que ela se acomodou. E aí é um outro problema. Exato. É um outro problema, que a outra pessoa... Se pega uma pessoa que é manipulativa, sabe, que tem esse efeito, que precisa disso para se sentir no poder, e pega uma outra pessoa que já tem autoestima baixa, sabe, que tem uma dependência emocional e junta com as duas, pode até dar certo, sabe? Mas a que ponto? Até que ponto isso vai funcionar? Até que ponto que a pessoa vai fazer bem para ela? Sabe? Acaba virando um relacionamento tóxico, Com né? certeza, com certeza, vira e assim, e isso emana para as famílias, emana para os amigos, é para todo mundo. E muitas vezes não, as pessoas que estão de fora criticam, né? Mas não falam para outras pessoas. Então ela não tem aquele feedback e acha que está tudo certo. E muitas vezes não é nem velado, muitas vezes já aconteceu casos assim, Pamela, de eu estar numa mesa com amigos, o marido começar a diminuir a própria esposa, sabe? Sem sentido ele diminuir, sabe? Só para ele se sentir superior. Umas coisinhas assim que parece uma brincadeirinha besta ou coisa parecida, sabe? Uma brincadeirinha inocente, começava a diminuir a esposa, a menosprezá-la na frente dos próprios amigos. Virava uma situação tão... Constrangedora, né? Constrangedora, sabe? Até, assim, imagina para a mulher. Imagina se a gente que está ao redor, passando por essa situação. Se a gente se sente mal, imagina quem está sendo menosprezado. Isso. E a força que essa pessoa vai ter que tirar para sair dessa relação, muitas vezes não sai sozinha.
Muitas vezes nem sai, Campelo. Muitas vezes nem sai. Sabe por quê? Porque nessa questão que você falou, que você citou como exemplo anteriormente, o homem não deixava trabalhar, o homem não deixava fazer nada. Entendeu? Então a pessoa acaba ficando dependente financeiramente. Já tem dependência emocional. Do abusador. Né? Dependência emocional, dependência financeira. Aí quando que a pessoa vai se ver saindo dessa relação? Fica numa prisão. Fica. Né? E é muito triste isso. Triste. E muitas vezes a pessoa não se dá conta que ela está sofrendo abuso. Porque ela vê o quê? Ai, mas ele não me xingou, ele não... Ai, ele... É o jeito dele. Vive de migalhas, Pamela. Vive de migalhas. Vive de migalhas. Aí lá, aquele dia, um dia ele vai lá e dá um beijinho nela, né? Tá tudo bem. E aí vai tudo que ele fez vai por terra, né? E isso quando não sai do abuso psicológico, que é o que a gente está falando aqui, para o abuso físico, porque é daqui para ali. Se a pessoa se rebeldear, a pessoa que é manipulada se rebeldear, ela pode correr um risco de ser agredida. Perfeitamente, Campelo. Mas essa pauta do abuso físico a gente vai colocar em um outro programa, porque hoje nós já estamos no nosso limite. Começa agora mais um Ela e Você. E hoje estamos aqui, né, Campelo, recebendo atletas em nosso estúdio. Você viu como está lindo o nosso estúdio hoje, Campelo? Está perfeito, ainda mais duas pessoas que praticam o esporte que eu já pratiquei, né, sendo o Paulo Coelho, né, que já jogou comigo. E Bárbara Martins. E Bárbara Martins, muito bem-vindos vocês dois. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Eu quero começar do início. Como é que você escolheu o vôlei na sua vida, Bárbara? Então, eu sempre fui muito alta da minha escola, então todo mundo sempre teve o olhar para o esporte. Nunca partiu primeiramente de mim, assim, sabe? Eu acho que por tantas pessoas falarem e indicarem, eu falei, não, vou experimentar. E aí eu comecei com vôlei de quadra ali na BB, que era em frente ao meu colégio, então pra mim era super prático, né? Eu saía da aula e já ia pra lá. E me apaixonei, assim, pelo esporte. Eu acho que desde que eu pisei numa quadra, eu nunca mais saí, assim. Realmente foi um amor e paixão à primeira vista. E sempre foi vôlei de praia? Não, eu comecei na quadra. Passei e não conheci o vôlei de praia, assim. Nunca tinha assistido, nunca tinha ouvido falar. Então foi o vôlei de quadra primeiro, passei 2 anos jogando, um ano pelo clube, o outro por um colégio, Coração de Jesus. E por conta de ensino médio, estudo, eu tive que parar e eu ia sair do colégio, então não tinha como eu continuar praticando, que foi quando eu conheci o vôlei de praia lá na ABB também. Então a ABB foi a minha casa ali, foi meu despertar para o esporte. Então, até porque a quadra de areia é do lado do ginásio, né? Sim, eu não conhecia, eu tava tão focada ali no vôlei de quadra. Eu tava tão imersa ali no vôlei de quadra que eu nunca tive olhos para os outros esportes, né? E lá tem muito, né? Não só o vôlei. E temos aqui também o Paulo Coelho, que é ex-jogador de vôlei. Fui. E hoje treinador da Bárbara, né, Paulo? Sim, foi desde os 16 anos que eu pratico o vôlei de quadra, né? Dizem que, assim, quando você começa no esporte é desde criança, né? 8, 10 anos. Mas eu digo que eu comecei tarde, né? Descobri o vôlei de quadra, depois vim para o vôlei de praia. Tenho o prazer de conhecer o Campelo, já foi parceiro de vôlei, Círculo Militar, Caiabi, Vila Verde, nossa, a Cuiabá inteira, aonde tinha um vôlei, lá no Recanto dos Pássaros, de rua. Sensacional. Então, e o vôlei, assim, lógico, o esporte em si, ele transforma. E o vôlei de quadra e o vôlei de praia me transformou, me deu família, me deu filhos. Hoje eu tenho mais de 30 filhos, né, que eu considero todos assim como filho. Conheci minha esposa jogando vôlei de praia, né? Me deu 2 maravilhosos filhos também que, assim, não seguiram no vôlei, mas gostam de praticar. Então, e o vôlei, assim, além da transformação, é o que eu gosto de fazer. E eu já estou ansiosa para saber quando foi que você adotou a Bárbara.
Quando a Bárbara apareceu, eu treinava as meninas, a Master lá da ABB, chamada Chomanas, né? E aí uma das atletas falou, não, eu quero trazer a minha filha e a parceira dela, né? Que é a Júlia e a Bárbara. E aí começaram bem, né? A Bárbara assim, né? Muito, muito, muito... Só que assim, o talento já estava na Bárbara, né? Jeito de sacar, jeito de atacar. Então eu comentava, não comentava com elas, né, lógico, mas comentava com a minha esposa, né, que ela também fazia parte do grupo. Eu falei, se um treinador pegar a Bárbara, ela vai despontar. Eu não estava ainda como técnico, como treinador das meninas, estava ali contribuindo, ajudando. Depois eu fui convidado por elas, né, pelas meninas, né, até fiquei surpreso, porque eu estava sempre acompanhando outro treinador, e assim, sempre ficava acompanhando. Aí ele saiu, ele falou, o Paulo podia treinar a gente, né? Aí eu fiquei até surpreso, falei, gente, assim, eu sei fazer, né? Eu tenho que aprender a ensinar. Então eu tive todo esse processo, fiz curso na CBV, fiz curso com, né, não tenho vaidade em perguntar para quem sabe, né? Fui atrás e comecei a treinar as meninas. E isso foi surgindo, foi aparecendo a atleta, e a Bárbara foi uma delas. Né, que Deus é assim, eu já falei isso para ela, Deus quis que você fizesse parte da minha vida e da minha esposa, e de todos ali, né, todos ali que estão contribuindo. E foi assim, não ficou muito tempo, logo já chamou, outro treinador chamou, só que tivemos a felicidade dela voltar, né, já voltou com mais experiência, e aí foi agregando, né, fui fazer outros cursos, conheci técnicos do Brasil inteiro, treinador dela, de seleção brasileira, né? A gente trocava muita figurinha, conversava a respeito dela, a evolução dela quando ela foi a primeira vez, foi a segunda vez, né? Recebi muitos elogios, falou, nossa, a Bárbara evoluiu bastante, né? Cresceu muito, tanto cabeça, quanto físico, quanto tático, então tudo isso aí contribuiu para que ela hoje está no lugar onde merece. Nessa dupla, né? E Pamela, o Paulo, ele foi na época que ele era jogador multicampeão aqui na nossa região, né? Dificilmente ele perdia um campeonato, sabe? Ele tinha dupla com o Zé Renato, né? Então dificilmente jogava muita bola, jogava muito vôlei e assim, e apesar de ser o campeão, ele sempre teve essa humildade, sabe, Bárbara? Você está com um excelente treinador, sempre teve a humildade de chegar junto com a gente, chegar e conversar, pegar a gente que era, assim, eu era mais brincar, né? Ele jogava, né? De conversar com a gente, dar dicas, e sempre teve esse lado meio que paizão, né, Paulo? Ele tem isso, né, Bárbara? Tem, muito. Bárbara, eu quero saber do seu sentimento de ser considerada a melhor jogadora do estado de Mato Grosso. Não, para mim, eu sempre falo isso, sempre vou falar, para mim é uma honra estar abrindo portas para outros atletas aqui dentro do estado. Aqui é um celeiro, tem muita gente boa aqui dentro. A gente muitas vezes não recebe o reconhecimento e a valorização que a gente merece. Então, para mim, está sendo uma honra vestir a camisa aqui do estado. Você está chorando? A emoção está indo embora, eu acho. Mas para mim é uma honra vestir essa camisa e ser considerada, né? Muito obrigada pelo elogio, mas eu me sinto muito grata e muito feliz mesmo. E como que é o nome da sua dupla de quadra? Então, desde que eu entrei pro Paulo, eu formo dupla com a Larissa, que foi minha parceira durante todo esse tempo que eu tô aqui, tô competindo a nível nacional, e a gente conquistou muitas coisas juntas, né? Então, aqui dentro do estado é com ela que eu jogo, e a nível nacional também. Perfeito, vamos convidar a Larissa para vir aqui, né, Campelo? Também, né, para falar um pouco da Bárbara, da saudade de vocês, que tem essa questão da dupla, né, era Paulo, Zé Renato, era eu e Maninho, não sei se você lembra do Maninho, então a gente tinha isso, não sei se ainda tem essa questão essa ligação muito forte dos jogadores. Tem essa associação, né, se eu falo Campelo, eu falo Maninho, né, é como se fosse assim, você não fala só Sandy, né, você fala Sandy Júnior, né, mesmo você está conversando com um. Então, tem isso no vôlei. Quando você fala Bárbara, você vai associar, lógico, a Bárbara e Larissa. Quando você fala Paulo, é o Paulo Coelho e Zé Renato. Então sempre tem. Pedro era o Pedrão e Teco, né, exatamente. na época. Então sempre tem essa associação.
Só acrescentar a questão da Bárbara, que ela, né, o agradecimento, assim, de fato, Mato Grosso é um celeiro de grandes atletas, né, o que precisava fomentar pela Secretaria de Esporte, que está fazendo, pela Federação, que também está fazendo, já tem nos últimos 3 anos, tendo o Circuito Mato Grossense de Vôlei Praia, Sub-17, Sub-19 e adulto, né. A gente conseguiu inserir Mato Grosso, né, entre os 6 melhores, 7 melhores da feminino, né, a primeira etapa desse ano, do Nacional. Né, a gente não tinha conseguido entrar numa fase que chama fase principal. Né, o campeonato é dividido assim, qualifying, que você disputa vagas para ir para uma fase principal, que são os 16 melhores times. Ficam 8 classificados e 8, né, de 40 sobem para a fase principal. Então nós tivemos a felicidade em fevereiro, lá em Campo Grande, pela primeira vez, Bárbara e Larissa passar pela fase principal. E de lá para cá parece que foi assim, uma sequência. Passamos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta vez, por 5 vezes, nós conseguimos estar dentro dessa fase principal. É muito? Não, eu penso que não é muito. A gente poderia ter ido mais longe? Poderia sim. Mas quis Deus que não está na hora de vocês ainda, sei lá, uma semifinal. Né? Eu estava nos vendo ali na semifinal em Campo Grande. Só que tem aquela fase assim, nossa, será que elas vão acreditar que a gente vai passar para a semi? Né? Eu tinha comigo que não vamos passar. E eu acho que a gente vai passar. Né? Mas não foi dessa vez. Né? Então pode ser uma próxima vez. Né? Pode ser, são campeãs universitárias, tanto ela quanto a Larissa. Né? Tem a chance de representar Mato Grosso no campeonato universitário e quem sabe até no campeonato mundial. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. A Bárbara está comigo aqui. Né? Eu agradeço ela assim toda vez. Eu agradeço de você ter me escolhido. Né? Então, eu vou fazer o máximo para corresponder ao que você está esperando de mim. Né? Então, está onde está. Tudo é um processo, viu, Bárbara? Tudo é um processo. A gente vai ter momentos, até eu sou atleta amador, né? Então vai ter momentos que a gente está treinado e a gente está numa crescente, aí dá uma estagnada, tem hora que a gente decresce um pouquinho, sabe? Mas é tudo um processo de crescimento, é tudo um processo de amadurecimento. E uma das coisas muito importantes é cuidar da saúde mental, sabe? Principalmente no vôlei, porque é aquela pressão ali em cima, é ponto a ponto. E eu vou falar mais, muitas vezes é menos doloroso estar lá dentro da quadra para quem está na torcida, né? Quando eu assisto o jogo, eu fico lá em casa roendo as unhas, vai, torcendo ali. Parece que eu tô ali vivendo a experiência, né? Mas, Campelo, chegou a hora da água, vamos dar aquela paradinha? Vamos sim. E o Ela e Você dessa noite já volta. Voltamos para esse bate-papo sensacional. Campelo, eu tô adorando. Imagina eu falando do esporte que eu sou apaixonado, fui apaixonado e pratiquei, Pamela. Para mim é uma novidade, que depois você vai me contar bem essa história do vôlei, que eu achei que você fosse só maratonista, Campelo. Mas vamos voltar aqui, Bárbara, você foi beneficiária, né, do Projeto Olympus? Isso, é um projeto aqui dentro do estado, que é um incentivo mesmo pra gente, né? É tipo um salário, então ajuda muito a gente em viagens, alimentação, treinamento, suplemento, então é uma coisa que beneficia muito a gente. Maravilha, né? O Estado estar presente, é importante, né? O atleta, é importante, inclusive o Paulo falou que a federação também está investindo nos novos atletas, né, Paulo? Sim, esse projeto, ele assim, não só Bolsa Atleta, tem Bolsa Técnico também. É um incentivo tanto para o atleta quanto para técnico, né? Alimentação, hospedagem, às vezes passagem, porque nem sempre nem a federação e nem o estado, né, ajuda. Então a gente tem esse plus, né, que é para o atleta subsidiar para participar de umas etapas, tanto dentro do estado quanto fora. E até mesmo fora do país, que tem Bolsa Atleta Internacional. Então, a partir do momento que foi criado esse projeto, o esporte melhorou muito, e é premiado categorias de base, né, até os 17 anos, categoria juvenil, categoria adulta e categoria internacional. E é assim,
como se fosse quase um salário, que o atleta tem essa condição de utilizar, né, presta conta, tudo certinho, e por conta dos seus resultados, ele é, né, agraciado com esse Bolsa Atleta. E é um incentivo para que a pessoa vai evoluindo, vai crescendo, não só atleta, como o próprio treinador, né? Sim, porque assim, eu procuro sempre me reciclar, né? Sempre falei para os atletas, o que eu falo não é absoluto, então vocês podem questionar, eu vou procurar resultado. Se eu não sei, vou te trazer a resposta. Então eu vou atrás da resposta, vou atrás de curso, vou atrás de perguntas, né? Principalmente na área, ou é vôlei, ou é da parte de preparação física, psicológica, né? Não tem assim a capacidade de falar para o meu atleta, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Falar, tem um psicólogo, né? Vamos procurar ele e vamos ver qual é o que a gente tem que atender, o que ele vai falar. E hoje, dentro desse ramo da saúde mental, tem vários profissionais que estão se especializando no esporte e tem profissionais especialistas em psicologia para o vôlei, não é? Tem uma dupla de psicólogos que é do Rio de Janeiro, ela é especialista no vôlei de praia. Ela falou, a gente atende CT tal, de Santa Catarina, tem um CT de São Paulo que a gente atende, tem um CT da Paraíba que a gente atende. Então, a gente queria saber se vocês têm interesse. Aí eu coloquei para a Larissa e para a Bárbara, né, que são assim, não é que elas são as melhores, elas são as atletas que se destacam, né, ali entre as outras, né, do estado e lá do nosso CT. Falar, vamos conversar com ela, né, fazer uma videochamada, ela vai explicar, né, qual que é o trabalho dela. Se vocês gostarem, né, ótimo, a gente faz a sessão, faz a entrevista, faz o acompanhamento. Então, assim, talvez o psicológico seja até mais importante que o físico. A gente fala que 90% é psicológico e 10% é físico, né? Porque não adianta estar com o físico bom, estar super bem e o psicológico falar, não vou conseguir. Perfeito. O psicológico manda muito, né? Sim. Mas, Bárbara, você tem vários títulos e eu queria saber quais são e como foi todo o processo de conquista desses títulos. Uhum. Eu comecei jogando a categoria de base aqui dentro do estado, sub-19. Então, fui campeã estadual sub-19, fui campeã estadual sub-21, fui campeã estadual no adulto. Quadra ou areia? Não, areia. Esses títulos foram todos na areia. Campeã estadual adulto, campeã estadual universitária. Então, aqui dentro do estado, eu acho que eu já participei de tudo que eu poderia participar. Ganhou todos os títulos. Que dupla campeã, né? Porque o Paulo também era assim, né? Que a gente jogava, né? Campeão, né? Então. Campeão forma campeões, né, Paulo? Exatamente. E a Bárbara recebeu o convite do Álvaro Filho para ir representar a Liga Americana de Vôlei? Isso, a Liga Universitária Americana. Conta essa história para nós. Eu estou Como que ansiosa para saber. Então, pra mim também foi uma surpresa. Ele me mandou um WhatsApp ali, eu tava no centro resolvendo umas coisas com a minha mãe, a gente parou pra tomar café. Mãe, eu recebi uma mensagem aqui Eu do acho Álvaro. que é pegadinha, né? Primeiro você pensa Eu isso. falei, eu não vou responder, eu vou falar pra falar com o Paulo, acho que é fake, né? Quero... me passaram o seu número, eu tô aqui nos Estados Unidos, sou técnico de tal faculdade, eu quero muito que você venha pra cá, vamos marcar uma videochamada. Na hora eu fiquei super assustada, eu falei, como assim, né? Do nada. Aí logo mandei mensagem pro Paulo antes mesmo de responder, né? Porque a gente sempre tem esse contato, esse direcionamento. Mandei pra ele, falei, e aí, professor, o que você acha? E ele, não, eu vou ver, vou correr atrás pra saber o que tá acontecendo, né? E aí a gente logo marcou uma videochamada, nós três, eu, o Paulo e o Álvaro. Ele super explicou como tinha acontecido, né? O convite, a indicação veio através da seleção brasileira. Ele, como é o nosso campeão mundial, campeão pan-americano, jogador olímpico, ele tem esse contato direto com a seleção brasileira, né? Então ele veio pedir indicações de meninas para poder estar levando para lá e foi quando passaram o meu nome. E aí ele falou, então eu logo entrei em contato com você, não conheci o Paulo, né? Então foi esse contato que a gente teve. Muito legal. O coração disparou a 1000. Muito! Na hora foi um mix de sentimento. Não sabia se eu ficava assustada, com medo, ansiosa, feliz. Eu tô me arrepiando aqui. E aí, de tempo em tempo, que eu fui conseguindo organizar, né? Porque foi tudo muito rápido, assim, não esperava. E a sua fã número 1, chamada Dona Valquíria?
A mamãe estava do lado do tempo inteiro, né? Ela estava comigo quando eu recebi a notícia, né? E tá comigo desde que eu comecei, praticamente. E ela vai com você para os Estados Unidos? Não, eu tô indo sozinha agora, Ai, né? depois eu vou querer saber. Acho que no final a saudade fica, a vontade, a família, o CT, a nossa rotina, mas no final a gente sabe que vai valer a pena. Lá nos Estados Unidos é para treinar? Como que é esse modelo desse convite? Então, uma das coisas muito diferenciais lá dos Estados Unidos é porque eles levam muito a sério tanto o estudo quanto o esporte. Então, praticamente 90% da faculdade ali é formado por atletas que recebem bolsa para representar a universidade e jogar e estudar, né? Então, foi uma das coisas, um dos pilares importantes que me fez aceitar o convite também, de ter a oportunidade de estudar em uma das melhores faculdades lá da Flórida e poder jogar o vôlei de praia também, que eles levam super a sério. E a Liga Americana lá é super forte. Então, vai ser muito especial para o meu crescimento como atleta e como estudante mesmo, como profissional. Então, lá eu vou receber a bolsa da faculdade, vou ficar no campus lá da escola, que é assim que se fala, com alojamento. E lá tem tudo, tem academia, tem fisioterapia, nutricionista, psicólogo, as quadras. Lá é completo mesmo. É bem que a gente vê nos filmes, né? Sim, é bem isso mesmo. E lá eles investem muito, então tá sendo muito importante, é muito bom lá. E você vai estudar o que lá? Então, eu queria algo na área da saúde para poder me especializar no esporte depois, né? Então, estou em dúvida ainda entre nutrição e psicologia, que são dois assuntos assim que eu amo e que dá super para encaixar com o vôlei de praia. Já dá uma dica aí, campeão. Eu tô me formando em psicologia ano que vem. Eu gosto muito dessa área. E algo que eu vivo diariamente, né? Tá presente no meu cotidiano, então eu acho que seria mais fácil. E alinhar bem com a tua prática esportiva, né? Até pensar no futuro, né? Sim, é isso mesmo. Bárbara, tem algo específico que eles solicitaram para você, assim, que seja diferente do que você já pratica no seu treinamento ou algo que seja diferente da sua rotina? Então, eu acho que o diferencial mesmo assim vai ser conviver e treinar com pessoas de diferentes lugares do mundo, né? Acho que cada um tem uma experiência e poder estar ali em conjunto com todo mundo vai me fazer ter outra visão do esporte, assim, porque eu tô acostumada a jogar aqui dentro do estado, aqui no Brasil, nunca cheguei a ter uma experiência internacional fora daqui. Então eu tô muito ansiosa, acho que vai ser de extrema importância para o meu crescimento estar ali em convívio com outras pessoas, ver outra visão do mundo, outra visão até mesmo do esporte, né? Que a gente vê ali os campeonatos mundiais. Então, estou muito ansiosa para Vai ser uma evolução tremenda. Sim, Campelo, eu já estou vendo nas próximas Olimpíadas Bárbara Martins nas quadras, né? Imagina nosso orgulho, né? Eu vou falar, aí eu vou reprisar essa entrevista. Falar quando antes dela ir para os Estados Unidos, ela passou pelo Ela e Você, né? Exatamente. Bárbara, eu quero saber como que está sendo sua rotina de treinamento. Aliás, eu tenho uma curiosidade de saber, né, uma atleta de alta performance, né, Campelo, como é a sua rotina de treinos? E se intensificou agora com a sua ida para os Estados Unidos? Então, eu acho que a nossa rotina de treino lá no CT, ela sempre foi constante, assim, acho que não tem como a gente parar, porque é um campeonato atrás do outro, então eu venho nesse ritmo desde o começo do ano, né, eu treino 2 períodos, com musculação, academia, faço fisioterapia, tenho acompanhamento nutricional, psicológico, então eu acho que a rotina de um atleta que deseja estar em alta performance e competir, eu acho que é isso mesmo, saber lidar com os treinos, com o descanso, saber podar cada coisa. Então a nossa rotina é assim, a gente está praticamente junto de segunda a sexta ali, final de semana, vamos bater uma bola, vamos. É praticamente isso, em contato com a areia, com a bola, todos os dias praticamente. E Paulo, como que está o sentimento de ver a atleta que você formou ela no esporte, né, no vôlei, recebendo esse convite de ir para os Estados Unidos? Então, ela falou no início, foi um mix, né, de sentimentos, né? De fato, foi um mix mesmo, porque tristeza, né, felicidade, gratidão, mas acho que a felicidade é maior do que a tristeza, na verdade, não tem, porque os sentimentos de felicidade, né, de estar realizando
que ela sempre quis. Eu quero ser um atleta profissional. E logo quando ela chegou, ela vai lembrar desse fato. Ele falou, vamos treinar, vamos preocupar com o nosso treinamento e não se surpreenda. Logo vai ter um convite para você jogar fora. Eu tenho certeza disso. Mas assim, parece que estava escrito, né? Predestinado, né? Não, quando eu recebi o convite, eu falei, não é possível, porque ele sempre falava isso pra mim. E eu, tá bom, professor, tá. E tipo, tava tão focada aqui dentro do estado que eu nem imaginava outro país, morar fora, e ele sempre falava mesmo. Eu sempre comentei e falei, não, acho que você tem potencial, você tem um biotipo de atleta, você tem disciplina, você tem foco, então não tem... Foi convocada 6 vezes já para a seleção, né? Ficou assim, em stand-by, se machucar um atleta, se precisar, você vai ser convocado. Está sempre sendo lembrada. Sempre, exatamente, sempre lembrado. Foi a primeira vez, segunda, por 6 vezes. Na última vez, eu tive a oportunidade de conhecer o técnico da seleção, que é o Alan Garcia, né? Outros técnicos que foram também. Ele elogiou demais a Bárbara, demais, falou muito focado. O preparador físico, né, que é o Thiago, ele elogiou bastante mesmo a Bárbara. E a gente fica assim, é mais felicidade do que tristeza, né? E uma pergunta que você fez, não é que a gente diminuiu o treinamento. Nos preocupamos mais para não ter nenhum tipo de lesão, para que ela chegue preparada. Né? O Álvaro perguntou, está treinando? Eu falei, a gente continua treinando normalmente. Ele falou, ótimo, continue treinando. Só que com uma preocupação a mais para que ela não venha sofrer lesão. Para chegar bem lá. Para chegar bem, né? Porque começa já os estudos agora lá e já, se eu não me engano, acho que outubro, novembro, já deve ter competição. Né? Aí volta e depois em janeiro volta de novo. E assim, é estudo e competição, estudo e competição. A liga de fato lá talvez seja mais forte que o nosso circuito Banco do Brasil aqui. Você falou de uma palavra fundamental, né? Que a Bárbara tem disciplina, né? E outra, escolhas, né, Bárbara? Tudo passa por escolhas, que você poderia estar vivendo a vida de outra forma. Sim. E agora você está abrindo uma oportunidade, e não só abrindo oportunidade para você está abrindo oportunidade para outros atletas aqui do nosso estado, não é? Sim, eu acho que a vida de um atleta de alta performance é feito de renúncias mesmo, assim, eu escolhi viver isso, né, e é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias, então eu acho que me lembrar de que eu estou seguindo um sonho, que eu estou realizando coisas que eu sonhei desde muito novinhas, faz o processo ser mais leve e mais feliz, assim, lembrar que eu estou no caminho certo e que eu estou conseguindo conquistar o que eu sempre sonhei, eu acho que faz as coisas serem mais fáceis, assim, entre aspas, sabe? Não fica aquele pensamento, nossa, eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo, podia estar fazendo tal coisa. Eu sou muito feliz com a minha rotina, com a minha vida como atleta. Tenho pessoas do meu lado que me incentivam, que mostram o quanto isso é bom. Então, para mim nunca foi um problema, um motivo de... né? Nunca. Sempre gostei muito de viver Não é bem uma renúncia, não é que você está abrindo mão, você tem oportunidade, você está sendo visionário, você está vendo lá à frente o que você pode conquistar na sua vida. E a gente tem que dar parabéns, né? Campelo? Ele vai conquistar muito mais ainda, né? E abrindo oportunidade para também incentivar outros atletas. Olha, a Bárbara foi, né, Paulo? Eu posso também. Eu posso ir também. Isso daí, todo mundo cresce junto, né? E faz com que eles lá olhem mais para nós aqui no Mato Grosso, né? Sim. Porque eu acredito que muitos pensam que aqui no Mato Grosso, por não ter praia, não existe vôlei de praia, né? Nós temos praia de rio, tá? De rio hoje nós temos. Jogar lá em Caça, naquela areia de Caça, não é fácil lá, não. Não é para todos, né, Campelo? É só Eu lembro. alguns. Mas, Bárbara, uma coisa que eu queria que você compartilhasse com nossos telespectadores é que nos bastidores eu te fiz uma pergunta. A seleção brasileira indicou você ou indicou outras meninas também? Então, pelo que eu conversei um pouquinho com o Álvaro e um pouquinho com o pessoal de lá, né, eles logo, depois que souberam que eu aceitei o convite, logo me ligaram e falaram, nossa, a gente está muito feliz, você foi a menina que a gente indicou, assim, a gente acredita muito no seu crescimento como atleta, a gente te vê
participando de competições mundiais, representando o nosso país. Então, para você vai ser uma oportunidade muito boa. E a gente queria muito que você fosse, né? Mas a gente não queria influenciar na sua decisão. Então, logo que eles souberam, eles me ligaram, falaram que estavam muito felizes. Então, é um trabalho que a gente está fazendo aqui e lá, sabe? Foi uma das coisas que eu falei para eles. Nossa, mas eu tô com muito medo de perder o que eu tô fazendo aqui no Brasil, o contato com vocês. Eles, Bárbara, pelo amor de Deus, não. A gente que indicou você, a gente quer você lá, a gente sabe que vai ser muito importante e o contato vai ser sempre feito, sempre vai ter essa ponte deu lá e eles aqui, né? Então foi isso. E a internet hoje aproxima, né? Diminui a distância, né? Então hoje a gente está conversando. Então você vai tá ser ganhando o mundo, menina. Vai firme Obrigada. e forte. Eu fico muito feliz, Obrigada. sabe? Muito feliz por você. Muito feliz por estar junto com o Paulo, que é uma pessoa que admiro de muitos anos, né? Essa pessoa maravilhosa que é. Eu sou suspeito de falar e garanto para você também, Muito né? obrigada. E Bárbara, eu só vou fazer um pedido. Quando você retornar ao Brasil, aqui em Cuiabá, né, Campelo, que você volte ao nosso programa e conte como está sendo sua experiência. Com certeza, pode deixar, vou lembrar disso. Que o Paulo venha junto mais uma Não, vez, né? eu venho sim. E isso eu vou acrescentar que o Campelo falou em relação à renúncia. De fato, não é renúncia. Quando a gente faz o que gosta, flui. Tudo flui, né, Campelo? Você sabe melhor do que eu. Então, quando você ama, de fato, a gente ama o que faz. Né? É de terça a domingo, né, das 15 horas até 21 horas, a gente está lá na BB, atendendo os atletas, atendendo a escolinha. Então, todos que procuram a gente procura sempre, né? Te convido, você, Pâmela, você, Campelo, para fazer uma aula experimental lá com a gente na BB. Pode ir de terça a sexta-feira. Eu vou estar lá à disposição de vocês a partir das 15 horas. Pode fazer sem problema nenhum. Não precisa saber jogar vôlei, não precisa. O Campelo está aí, ele vai te ensinando um pouquinho. E você chega lá e faz uma aula experimental com a gente. Muito obrigado. Obrigada, vamos sim, né, Campelo? Paulo, Bárbara, eu agradeço vocês por terem estado aqui no Ela e Você hoje. E, Bárbara, eu desejo para você o mundo, que você vai muito além, vai conquistar muito mais do que você já conquistou. Você é uma excelente atleta e o mundo está aí para você. Muito obrigada, Pâmela e Campelo, pela oportunidade de estar aqui. Eu amo poder contar a minha história e compartilhar isso aqui com vocês, foi muito especial. Nessa reta final, já estou indo, eu acho que semana que vem já estou embarcando. Então, muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço também a presença de vocês e parabéns pela dupla aí, né? Parabéns, Gratidão. todo sucesso. Amém. Fantástico. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Eu quero agradecer a você, telespectador, por ter estado conosco até este momento. E se você quiser ver e rever essa entrevista, aponte sua câmera para o QR Code que está aí na sua tela, já vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho e lá tem muito conteúdo esperando por você. Até amanhã.